Bom dia, paz seja com todos. Aqui é o pastor Giovanni. Hoje é 29/12. Vamos tomar um cafezinho juntos? Cafezinho com Deus. Cafezinho evoluto. Amém? Mas antes, quente de queimar a língua, vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler aqui hoje no livro de Josué, no primeiro capítulo, um texto muito conhecido que ocorreu depois da morte de Moisés. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a minha lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? O que eu tenho para dizer para vocês hoje sobre esse texto? Toda a Bíblia, ela foi escrita com um propósito de ser um exemplo para nós. A Bíblia é um exemplo para nós, para os dias de hoje. Então escute. Quando Moisés, aquele grande líder, morreu, a obra de Deus não parou. Quando eu morrer, meu filho vai assumir o meu lugar. Minha geração assumirá o meu lugar, o meu trabalho, o meu chamado. E assim foi com Josué. Josué não era chamado por Deus, não foi chamado por Deus porque ele queria ser um líder, não. Josué foi chamado por Deus porque ele era servo, ele era servidor, ele tinha um senhor, ele tinha alguém que estava sobre ele,
que ele honrava. Ele honrava aquele que honrava a Deus. Ele servia aquele que servia a Deus. Ele abençoava aquele que era abençoado por Deus. Ele ajudava aquele que era escolhido por Deus. Ele ajudava aquele que estava na frente do trabalho de Deus. Então, quando foi necessário a substituição, Deus não colocou qualquer pessoa. Deus não colocou nem mesmo Arão, que era irmão de Moisés. Mas Deus colocou no seu lugar um servo, alguém obediente, alguém que respeitava Moisés, respeitava a sua unção, tinha temor com esse homem de Deus. E a Bíblia diz assim, que Deus falou para Josué, olha, nesse texto que eu li aqui para vocês, nesse texto de 10 versículos, Deus falou 4 vezes a palavra esforça-te. Então, essa palavra esforça-te não depende de Deus, não depende de Jesus, do Espírito Santo, dos anjos, não. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, seja forte e corajoso, né? Porque você vai fazer o povo entrar na terra prometida. Essa palavra esforça-te é para o dia de hoje. Hoje em dia, você não pode só apenas estudar e ter ali o 2º grau. Você tem que procurar fazer uma faculdade, um curso superior, um curso técnico, se preparar para a vida. Então, Deus, é lógico, Deus, ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser, mas ele não vai dar nada de mão beijada para ninguém. Deus deixou escrito aqui, ó, esforça-te, tenha bom ânimo, levanta cedo, vai para a escola, vai estudar, vai trabalhar. Quantos pais de família que além de trabalhar, já é velho, já é homem feito e ainda estudam durante a noite ou faz algum curso pela internet, né, para crescer, para melhorar, para produzir mais, para ter novas chances, novas oportunidades. Então, tem coisas que dependem de Deus, é lógico, a bênção depende de Deus, a porta aberta depende de Deus, os céus abertos depende de Deus, mas a obediência, mais o buscar a Deus depende de você. O estar na presença de Deus depende de você também. Então é tempo de você estudar, de você procurar melhorar, fazer um curso de computação, aprender a mexer na internet, se preparar para coisas melhores, porque cada dia estão chegando gente melhores e maiores do que nós. Então você precisa da bênção de Deus, sim. Você precisa de ir na igreja, sim, orar, buscar a Deus, mas você tem que se preparar, você tem que se esforçar. E a Bíblia diz, olha, medita nesta palavra dia e noite, cuida, é para você cuidar, cuida em fazer, em obedecer tudo quanto nela está escrito, é tudo. Então você farás prosperar os teus caminhos. Então, como é que é isso? Eu vou fazer prosperar o meu caminho. Que jeito? Andando com Deus, tendo uma esposa só, cuidando dos meus filhos, trabalhando direito, sendo dizimista na igreja, na obra de Deus,
ajudando na obra de Deus, ofertando, né? Eu vou fazer minha parte com Deus e Deus vai abençoar tudo que eu colocar as minhas mãos. Tudo que eu fizer, se eu for mecânico, vou ser um bom mecânico. Se eu for pastor, vou ser um bom pastor. Se eu for padeiro, serei um bom padeiro, o melhor padeiro. Se eu serei um professor, eu serei o melhor professor. Se eu for um dentista, serei um dos melhores dentistas. Se eu for um médico, serei um dos melhores médicos. Por quê? Porque Deus vai abençoar as minhas mãos. Tudo que eu colocar as minhas mãos prosperará, será abençoado, terá a bênção de Deus, a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo. Cafezinho maravilhoso. Você está entendendo? Então eu quero encerrar aqui, o livro de Josué, lendo no Josué capítulo 24, verso 25. Josué. Josué disse assim, agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e lhe obedeceremos. Então Josué ele fala assim, olha, escolhei hoje a quem sirvais, porque eu já fiz a minha escolha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu fiz essa escolha também na minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está aqui, 24, Moisés 24:15 diz assim, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram até o Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, faça a escolha certa. Não viva pelo que as pessoas vivem, pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas pensam, pelo que as pessoas vão dizer ao seu respeito. Não se importe com isso. Ninguém paga a sua luz, ninguém paga a sua água, ninguém paga o seu pão que você trabalha, o seu arroz com feijão na sua casa. Ninguém paga o seu aluguel. Você não tem que dar satisfação da sua vida para ninguém. Não viva em função do que os outros vão pensar. Nós vamos falar agora que eu sou crente, que agora eu sou cristão, agora eu vou andar com a Bíblia debaixo do braço. Deixa eu falar para você. As pessoas que escolheram seguir ao Senhor foram pessoas prósperas e pessoas abençoadas, pessoas felizes. Vem cá, Giovanni. Foram pessoas escolhidas por Deus e abençoadas. Foram pessoas maravilhosas. E olha, você vai ter como recompensa, família. Vem cá, Moisés. Família. Aí, Moisés, meu Moisés está vivo ainda. Giovana, Radassa, família na presença de Deus. Você não vai se arrepender de buscar a Deus e nem de servi-lo, nem de honrá-lo, porque Deus só tem o melhor para você. Amém? Fica com Deus. Esse é o último domingo do ano. Vai na igreja, vai buscar a bênção de um pastor,
a bênção de Deus. Vai lá ouvir a palavra de Deus. Vai lá entregar o seu dízimo, a sua oferta, seu projeto de vida, seu voto de provedor da obra de Deus. Vai honrar a Deus. Deus tem bênção para você. Amém? Quero deixar um abraço aqui para a irmã Marice, irmã Benedita, irmão Rael, irmão Sidney, irmão Christian da academia, irmã Aliciana, tá bom? Muitas outras pessoas, o Romerson, a Maiele, a minha esposa, tá bom? Um bom final de ano para vocês. E agora eu vou tomar um cafezinho, tá? Um abraço.